Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Vamos dar continuidade aqui à correção das páginas 13, 14 e 15 da unidade 2 de produção textual 7º ano. Quem fala é a professora Juliana e vamos lá ao trabalho. Quinta questão. Eu gostaria de lembrar que as anteriores nós já corrigimos, por isso estou dando continuidade a partir daqui, tá? Quinta questão. Nos 2 últimos parágrafos da crônica de Denise Fraga, a narradora emprega a primeira pessoa do plural. A quem ela se refere nesses 2 parágrafos? Então, quando ela retoma, né? Então é bom lembrar que a Denise Fraga está escrevendo um texto para criticar um comportamento humano. E por isso é importante lembrar, né, principalmente, de que ela quer ressaltar e quer endereçar esse texto a alguém. E quando ela usa, por exemplo, a primeira pessoa, ela está dizendo de que se trata de si e que se trata do outro também. É uma forma de aproximação, tá? Entre a pessoa que produziu o texto e o interlocutor, né? Quem está lendo o texto também. Sexta questão. Relê esse trecho de Adeus às Cartas. Partiu da vida para entrar na história e não deixou. Vejam só. Sequer uma carta de despedida. A oração em destaque é uma referência à citação "Saio da vida para entrar na história", extraída da carta testamento deixada por Getúlio Vargas, ex-presidente do Brasil, por ocasião de sua morte. Considerando essa informação, que efeito é obtido pelo emprego dessa frase? Então, imaginem só que o gênero textual, crônica, ele é cotidiano e ele tem um objetivo também de provocar riso, de descontrair determinadas informações, certo? E aí, quando ele pega, por exemplo, um trecho de uma carta que foi escrita por um presidente, uma pessoa que tem uma importância, né, social dentro de um país, ele dá um tom solene à questão da carta, ao passo que também dá uma quebra de gelo, né? Ele provoca o riso, ele provoca o humor. Um humor, assim, diferente, refinado dentro do texto, certo? Letra B. Se o leitor do texto não souber que essa frase remete também a outro contexto, o efeito será o mesmo? Então vamos lá, volta aqui. Aí eu pergunto a vocês, quando vocês leem aqui, partiu da vida para entrar na história e não deixou, vejam só, sequer uma carta de despedida. Vocês conheciam Getúlio Vargas? Já ouviram falar? Vocês entenderam que a mensagem era essa? Provavelmente não. Por quê? Porque não faz parte, né, do nosso contexto atual. Foi uma coisa que aconteceu há um tempo atrás. E aí, olha, ele morreu em 1954. Nenhum de nós estávamos vivos em 1954. Então, por isso, acabou se tornando mais difícil compreender esse sentido no texto. Somente as pessoas que tiveram contato ou que se lembram deste fato ocorrido poderão compreender a intenção do autor, certo? Vamos lá, 7ª questão. Considere outros trechos da crônica de Antônio Prada. Explique a comparação sugerida no trecho a seguir. Contas, propagandas, cardápios de restaurante chinês, tristes arremedos dos gloriosas folhas de papel que outrora relataram o descobrimento de continentes, alimentaram amores impossíveis, aproximaram amigos distantes, ringues nos quais tratavam-se as mais apaixonadas pelos intelectuais. Então vamos lá, o que ele quer que a gente explique? Uma comparação que se parece aqui. Então, a gente pode dividir esse parágrafo em 2 partes. Uma em um nível que é comum, ordinário, cotidiano, e o outro em um nível, assim, homérico, de descobertas, histórico até. Contas, propagandas, cardápios de restaurantes chineses. Então, isso nos parece coisas do nosso dia a dia, certo? Entendam que quando a gente recebe, por exemplo, as cartas do correio, são contas, faturas de cartão, né? Propagandas de botijão de gás, à venda, cardápio de restaurantes que vão abrir no nosso entorno, enfim, esse tipo de coisa. Só que no passado, né, as cartas eram utilizadas para registrar descobrimento de continentes. Imaginem só que o descobrimento do Brasil foi registrado em uma carta, né? Amores impossíveis, então era levado de Romeu até Julieta, por exemplo, uma carta, porque esse amor não era possível de se realizar e por isso as cartas serviam como uma forma de comunicação, certo? Então a diferença, né, a comparação sugerida é essa, de que a carta saiu de um patamar histórico, com uma importância, né, histórica, e se tornou ordinária, comum no nosso dia a dia.
por servir por propagandas, né? Contas, cardápios de restaurantes, etc., como o próprio texto sugere, certo? E aí, para que a gente consiga, além de comentar, eu consiga prestar as respostas para vocês, por acaso não tenham conseguido responder apenas me ouvindo. Eu vou deixar aqui alguns minutinhos para que a gente perceba. Quinta questão. Então, quando pergunta o que a autora se refere utilizando a primeira pessoa, né? A si mesma e as outras pessoas em geral e aos seus familiares em particular, certo? Então, é uma forma de aproximar o leitor. Entendam isso. Sexta questão, letra A. Então, por que foi utilizado lá um recurso de uma citação do ex-presidente que se suicidou e deixou uma carta, né, Getúlio Vargas, para dar um tom solene, né, ao desaparecimento das cartas, né, e também auxiliar na construção do humor, como eu já havia comentado anteriormente. E sobre como que isso se torna compreensível, esse uso dessa citação. Certamente não é compreensível uma pessoa que não está dentro desse contexto, né, inserido, que não tenha conhecido Getúlio Vargas ou que não tenha conhecimento da sua carta, né, e por isso não provocaria humor, certamente. Então é nesse sentido, o efeito não será o mesmo, pois a frase, nesse caso, não será compreendida da mesma maneira. E a sétima questão, letra A gente presencia esse contraste, né, entre contas, propagandas de cardápio restaurante chinês e no passado, certo? Relatado descobrimento de continentes, amores impossíveis, aproximando amigos, etc e tal. Então, é um contraste entre presente e passado, certo? Vamos lá, a próxima página, 13. Página 13, letra B. Comente a relação entre o trecho apresentado no item anterior e o trecho a seguir. Esse distinto profissional, que em sua época áurea era um pouco enfermeiro, bombeiro, cupido, um serafim de baixo escalão trazendo em sua bolsa verde a preciosa literatura cotidiana, profanou-se, transformando-se em um traficante cobrador, garoto propaganda de drenagens linfáticas e chop suey. Então, olha só, ele está perguntando qual é a relação entre o texto anterior que nós lemos, né, da letra A, e esse aqui da letra B. Então é simples. Lá a gente presenciou um conflito entre passado e presente. A mesma coisa se repete aqui. E aí ele dá nome, né, ao profissional carteiro nesse momento, que desceu, né, de alto escalão até a uma coisa comum do nosso cotidiano. Ele deixou de ser uma coisa angelical, como ele está dizendo, um serafim, e se tornou um garoto propaganda, por exemplo, certo? Então, essa é a diferença. C. Segundo o narrador, o carteiro teria deixado de ser um serafim de baixo escalão para tornar-se um traficante, cobrador, garoto propaganda. E pergunta o seguinte, que o emprego do verbo profanar, neste caso, expressa adequadamente a mudança descrita no texto? Justifique sua resposta. Profanar, senhores, é quando a gente tem alguma relação religiosa com algo e aí a gente rebaixa esse ícone religioso ao nosso mundo, certo? Então a gente entende que as divindades, elas estão em um plano diferente do nosso. E quando a gente pega essa divindade e atribui a ela características humanas, por exemplo, rebaixa ela ao mundo, né, comum dos humanos, a gente está profanando, certo? Então, quando a gente percebe, por exemplo, que ele compara o carteiro lá nos seus primórdios, quando as cartas ainda eram enviadas, certo? A um serafim é um anjo, certo? E depois ele mostra que ele se tornou um traficante, cobrador e garoto propaganda, ele está profanando essa divindade, né, que seria o serafim. Então, ele rebaixou as características que antes eram atribuídas ao carteiro, certo? Oitava questão. Em alguns países foram construídos monumentos ao chamado soldado desconhecido, como forma de homenagear os muitos combatentes que morreram em guerras, cujos corpos nem sequer foram reconhecidos. De que maneira essa ideia é explorada em Adeus às Cartas? Em Adeus às Cartas aparece o seguinte, ele sugere que seja construída, né, o narrador sugere que seja construída uma estátua, um monumento em homenagem aos carteiros, né? Porque
a gente pensa o seguinte, que daqui a um tempo vai se extinguir esse tipo de profissional, que ele não vai mais existir, né? Então, com o advento dessas informações, da tecnologia, etc e tal, do uso da internet, hoje essas cartas vão ficando para trás. E aí, por isso que ele compara ao soldado desconhecido. Porque ninguém conhecia que era o soldado desconhecido, né? Os soldados que morreram em guerra sem terem o direito de apresentarem seus corpos. E aí, os carteiros, né, ele faz uma comparação, uma brincadeira também, certamente, da mesma forma, mostrando que ele estaria daqui a um tempo desconhecido também pelas pessoas. Nona questão. Com base no que foi debatido a respeito das duas crônicas, discuta com os colegas, vocês acham que o conhecimento do leitor são importante para que ele consiga compreender os sentidos propostos em um texto? Por quê? Então, a pergunta é o seguinte, né? Quando vocês viram lá a citação de Getúlio Vargas, por exemplo, reconheceram? Certamente não. Nem eu, a primeira leitura, me atentei a isso. Então, é mais do que necessário de que a gente tenha domínio a respeito de alguns assuntos, alguns temas, para que seja compreensível as informações que estão sendo propostas lá nesse texto, né? Que estão sendo utilizadas para apresentar o contexto, que são sendo utilizadas para provocar humor, né? Para fazer a crítica. A gente precisa conhecer essas relações entre essas referências, certo? Aí aqui uma tirinha, né? Vamos dar uma lida. Dizemos que há intertextualidade quando um texto dialoga com outro, resgatando por meio de referências implícitas ou explícitas um texto anterior que, em geral, é conhecido pelo público. É o que ocorre neste cartoon. Então, vamos lembrar aqui rapidinho de uma coisa. Que essa palavra intertextualidade, ela ocorre quando há em um texto referências de outro texto anterior, tá? Então, é possível que a gente consiga resgatar essas ideias, assim, no cinema. Quando vocês vão assistir Vingadores, aparecem muitas referências aos filmes anteriores, né? Então, é nesse sentido que ocorre a intertextualidade. Ei, você devolveu o DVD do X-Men todo riscado. Impossível. Só eu mexi no disco. Então, é uma brincadeira, né, que ele faz por conta das garras do X-Men. Não é preciso dizer o nome do personagem que devolve o DVD. Percebe-se que a imagem faz referência a Wolverine, personagem dos quadrinhos e dos filmes de super-heróis X-Men. Podemos reconhecê-lo por suas características marcantes, as garras, a barba e o cabelo. Há intertextualidade entre o cartoon e as histórias com que esses personagens. Um leitor que não conhece o personagem não entenderá a construção do humor no cartoon. Também há intertextualidade nas duas crônicas que você leu, em Pela Metade, na referência ao conto A Roupa Nova do Rei, e em Adeus às Cartas, a menção à Carta Testamento de Getúlio Vargas, certo? Pela Metade faz referência a esse conto, né? A Roupa Nova do Rei. E aí, se vocês voltarem lá na página 12, eu acredito que vocês vão conseguir ler no box, à direita da página, um pouco sobre esse conto, certo? Vamos lá, a nossa próxima página. Página 14, o gênero em foco. O gênero em foco. Primeira questão. Os textos Adeus às Cartas e Pela Metade tratam de assuntos do cotidiano ou temas extraordinários. Isso é bem fácil, né? Lembrar. Não há nada de extraordinário, nada que foge à nossa realidade ou ao nosso cotidiano. Portanto, é um texto que trata de assuntos do nosso dia a dia, assuntos cotidianos. Simples. 2. A linguagem utilizada nas duas crônicas é formal ou informal? Objetiva ou subjetiva? Linguagem formal, vocês sabem que é aquela que faz uso da norma padrão da língua portuguesa, tá? E informal é uma linguagem mais descontraída. Então, a gente tem uma linguagem formal, mas com traços, né, de informalidades. E objetividade é aquele texto que ele não tem uma carga emocional, subjetiva, né, relacionada ao indivíduo. Geralmente não é escrito em primeira pessoa, como a gente está comentando. E aí, os outros dois textos que a gente percebe, eles estão marcados das opiniões e também, além das opiniões, dos sentimentos desses autores.
Por isso a gente considera um texto subjetivo. 3. Há elementos narrativos ou argumentativos nos textos que você leu? Narrativos, né? É uma narrativa e não apenas argumentativos. Apesar de aparecer, vez ou outra, também algum argumento. Quarta questão. Considerando os efeitos que você identificou nos dois textos, explique com que intenção esses textos podem ter sido produzidos. Eu acho que a gente pode resumir de forma bem prática, né, e objetiva de que esses textos, eles estão tecendo uma crítica, né? Uma crítica bem-humorada, por exemplo, desse personagem aqui, que é o carteiro, né, dos Correios, que é a extinção das cartas, o avanço da tecnologia, que inclusive às vezes afasta a gente, apesar de aproximar. Então é importante a gente pensar mais nesse sentido. E aí eu vou comentar aqui rapidamente as respostas, tá? Pra gente colocar aqui rapidinho para que vocês copiem aí no livro de vocês, né? Então, na primeira questão, ele diz o seguinte: ambos tratam de assuntos do cotidiano. Ele pergunta se é extraordinário ou cotidiano, né? Então a gente percebe que é puramente cotidiano. E é a linguagem informal e subjetiva, né? Os traços de informalidade e subjetividade está relacionado mais aos sentimentos, às questões pessoais. Terceira, em ambos há elementos narrativos e argumentativos, como eu disse. É um texto narrativo, apesar de apresentar pontos argumentativos, né, de argumentos. E, por fim, a quarta questão diz o seguinte: qual a intenção, né, de que esse autor teve ao escrever esses textos, né? Por meio do humor, provocar uma reflexão sobre um tema cotidiano, nesse caso, as mudanças causadas pelos avanços tecnológicos, que impactam diretamente no comportamento e na vida das pessoas, certo? Eu vou voltar aqui na página anterior, porque aí não mostrei para vocês as respostas, né, da 13, certo? Então vamos lá rapidinho. Sétima questão, B. A gente perceba a comparação entre as antigas funções do carteiro, certo? E as atuais, é o mesmo processo que eu disse anteriormente, entre passado e presente, é esse conflito. E sobre ele ser um serafim decaído, né? O serafim é uma figura angelical, então ele decaiu, ele está rebaixado, né? Para traficante e garoto propaganda, que são figuras mundanas, né? Profanadas, que é algo muito comum. E esse verbo, ele acentua a perda desse caráter sagrado, certo? Do carteiro. Oitava. O narrador, ele aproveita a narrativa dos monumentos dos soldados desconhecidos para fazer uma brincadeira, pois sugere que sejam construídos monumentos do carteiros desconhecidos no século XX, como se esses fossem heróis já falecidos, nesse sentido, né, de que o carteiro daqui a um tempo não irá mais existir. E aí a gente precisar se lembrar desses heróis de outrora. E a nona questão, que a gente perceba e que a gente compreenda que essas intertextualidades e essas reflexões propostas no texto, é preciso conhecer os textos-fontes, né, a origem destas informações, para que a gente consiga perceber essas referências, né? Então, não é apenas lendo e conhecendo o texto que a gente vai perceber de primeira. A gente precisa pegar essas referências para poder compreender do que nós estamos falando, certo? Indico a vocês a leitura, né, como já havia indicado anteriormente, desse tópico aqui chamado a crônica, para que vocês ampliem esse conhecimento. E aí nós já estamos encaminhando para o final dessa unidade. Por isso, já solicitei que vocês fizessem as atividades lá do nosso final da unidade 2, certo? Porque em breve nós já vamos começar a próxima unidade, tá bom? Beijo para vocês.